no rádio. Isabelle Cláudio, nutricionista, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos vocês que nos escutam aí da sua casa, do seu carro, né, assistindo pelo celular, mais uma segunda-feira aqui, graças a Deus. E o nosso tema de hoje é saúde intestinal, e aí? E aí, por que eu resolvi falar de intestino? Todo mundo sabe que é minha área, né, Eu fiz especialização em modulação intestinal, fiz a formação, hoje eu estou fazendo a especialização em gastroenterologia, né, nutrição na gastroenterologia, e é um assunto que me agrada muito, que me compete, né, porque eu estudo bastante. Inclusive, a semana passada estive em Brasília num curso sobre saúde intestinal, e se falou muito sobre a ligação saúde intestino-cérebro, né? Essa ligaçãozinha que a gente tem. Hoje eu não vou falar tanto sobre isso, mas a saúde do intestino, gente. Eu costumo dizer que intestino é fofoqueiro. O intestino é fofoqueiro. Tudo que acontece no intestino não vai ficar só no intestino, não. Ele começa a fofocar para o corpo todo. E aí a gente vai ter repercussão na pele, a gente vai ter repercussão emocional, a gente vai ter repercussão aí de tireoide, repercussão hepática. Então, assim, o intestino é fofoqueiro. Então, vamos cuidar da saúde do nosso intestino, né? Muitas vezes os sintomas começam lá, mas às vezes o que acontece lá, né, vai ser repercutido aí para outros órgãos, tá bom? Então, tem pessoas que têm sintomas de pele, né, erupções na pele, por algum problema que está acontecendo lá no intestino. Tem pessoas que têm problema de tireoide, por exemplo, doenças autoimunes, e são problemas que iniciam lá no intestino, né? Há quem diga, né, há quem afirme que tudo começa no intestino, que todas as doenças começam lá no intestino. Então, gente, a minha fala hoje é muito sobre esclarecer o que seria normalidade. Porque muitas pessoas convivem com sintomas gastrointestinais e acham isso normal, né? Normalizam o que não é normal, né? Normalizam comum, vamos dizer assim. É comum muitas pessoas terem distensão abdominal, né? Que o abdômen fica com um aspecto que você está grávida ou sem estar, né? Ou grávido sem estar, né? A distensão abdominal, aquela azia, arrotos frequentes, muita flatulência, tá? Então, pessoas que terminam a refeição e fazem, estou empachado. Então, assim, não normalizem isso, tá? Pode ser um problema simples, como pode ser um problema mais sério. E a gente precisa parar de normalizar a azia constante, o refluxo constante. Gente, você já parou para pensar como uma pessoa viver com refluxo e tendo azia, né? Então, assim, isso prejudica muito a qualidade de vida de uma pessoa. Então, assim, procure um médico para que ele investigue o que você tem, por exemplo, que ele faça o seu diagnóstico. Muitas vezes as pessoas procuram e não acham diagnóstico. Muitas vezes eles têm uma síndrome de intestino irritável que a gente não observa em exames. A gente é muito clínico, a gente tem um diagnóstico clínico por exclusão. Você exclui outras coisas e fecha. Não, por exclusão você vai ter uma síndrome de intestino irritável. E a gente encontra muitas pessoas. O Brasil é um dos países que mais a gente encontra casos de intestino irritável. 20% da nossa população, ou seja, se a gente repartir o Brasil em 5, uma parte dessas é só intestino irritável. Então, fora os outros problemas que a gente tem gastrointestinais. Então, o que eu trago para vocês? Muitas coisas fazem com que o nosso intestino, ele que ele adoeça, né? E eu não falo só do intestino, eu falo desde da saúde, lá do estômago, e a gente vai envolvendo o intestino também. Para que vocês entendam como é importante a gente manter esse intestino saudável, lá no intestino, gente, é onde a gente tem a absorção desses alimentos, né, desses nutrientes, perdão. No estômago a gente digere, no intestino continua digerindo e a gente tem essa absorção de nutrientes. A gente regula a água, né? Eu gosto de dizer que, assim, a hidratação, quem não se hidrata, né? Se você não se hidrata, as fezes ficam secas porque o corpo começa a absorver água lá das fezes, tá, gente? Então é melhor se hidratar do que estar absorvendo água direto das fezes. Tô brincando, mas que é verdade, né? Parte verdade. Mas o que a gente precisa entender também é que o intestino, lá no intestino moram bactérias, né?
boas, bactérias, tem parasitas também, né, fungos, mas a gente precisa manter a vizinhança saudável, né? Nós sempre queremos vizinhos saudáveis, vizinhos bons, né? Já imaginou um vizinho ruim? Tem coisa pior que um vizinho terrível, ruim, né, Marcos? Então, assim, precisamos... Eu jamais queria morar perto de Geraldinho, por exemplo. Sempre sobra para você. Você imagina que o Flamengo perdesse o Palmeiras? Isso é terrível, né? Maria. Falar nisso, um abraço para a turma do Vasco aí, viu? Pois é, todo mundo, os flamenguistas agora podendo Tá revidar, né? revidar. Daqui a pouco eu vou divulgar uma lista aqui de desaparecidos desde ontem, viu? Então, gente, nós precisamos manter essa vizinhança boa. Então, nós precisamos comer coisas que essas bactérias, que beneficiem essas bactérias. É aquela coisa, tá, bactéria, eu lhe dou comida boa, eu lhe dou uma boa estadia aí, sem estresse, mas você me construa aí substâncias saudáveis para o meu corpo. Então, é assim que acontece. A gente é amigo da bactéria, a gente dá o que ela precisa e aí ela fornece para a gente substâncias incríveis para a manutenção da nossa saúde. E abaixo um pouquinho da parede lá do intestino, a gente também tem, tanto a gente vai ter um sistema imunológico por ali, tá? Como a gente também vai ter muitos feixes nervosos. Então, por isso que a gente costuma dizer que o intestino é o segundo cérebro. O intestino e o cérebro conversam. O intestino é um órgão emocional, assim como o estômago, tá? Então, a gente precisa cuidar do nosso estresse. Tanto que, quando a gente tem uma preocupação, que a gente está mais ansioso, ou a gente tem diarreia, ou a gente sente dor no estômago, né? Então, assim, são órgãos emocionais. Então, quando a síndrome do intestino irritável, por exemplo, um grande gatilho é o fator emocional. Então, se você passa por um estresse emocional, você vai ter sintomas, vai desencadear aí um aumento desses sintomas. Então, pessoal, o que é que eu peço para a saúde intestinal? Uma das piores coisas que existem para o nosso intestino é a má alimentação. Então, você se manter em alimentos industrializados, cheios de aditivos, cheios de corantes, esse intestino começa a sofrer, tá? Aí você vai dizer, mas eu comi tudo isso e nunca morri. Tá, mas vai adoecer em breve, tá? Então, isso é uma coisa que você vai... Tem pessoas que... Vou falar agora de crianças, de bebês, que dizem assim, eu fui criado... Eu escuto sempre essa frase. Ah, que besteira, Isabelle. Eu fui criado com meses, minha mãe fazia uma papa para eu dormir, um mingau com farinha para eu dormir e nunca morri. E aí eu olho para a ficha do paciente, é um paciente que tem doença autoimune, é um paciente que tem diabetes, é um paciente que tem doença cardiovascular, mas nunca morreu, né? Mas adoeceu, a qualidade de vida já baixou bastante. Então, assim, o que a gente come reflete na nossa saúde intestinal. Então, manter esses alimentos constantemente na sua alimentação vai sim prejudicar desde o seu estômago até o intestino, porque começa já a dificultar a digestão e o processamento desses alimentos. Então, gente, tenham cuidado com o que vocês colocam no prato. Muitas pessoas, elas se preocupam, né? Por exemplo, falam muito sobre o azeite. Se o que é melhor, manteiga, azeite, óleo, né? E aí faz, mas o azeite é muito caro. E aí você para pensar. Quando você tem um carro, a pessoa procura fazer a revisão, procura colocar a melhor gasolina, procura colocar o melhor óleo e você se preocupa em deixar aquele carro no melhor estado, mas não se preocupa em oferecer o melhor óleo para a sua saúde, né? A continha lá na vendinha da bebida fica grande, vai ficando grande, né? Mas não se preocupa com o que você vai comer. Então, assim, trazer legumes, vegetais é de suma importância para a sua saúde. Marcos, outra coisa que eu queria alertar, antes de concluir aqui o pensamento, é que uma forma de você, além dos sintomas que você tem, né? Que são claros, quem tem distensão abdominal, flatulência excessiva, é observar as fezes. A gente tem tabus muito grandes, as pessoas têm vergonha de falar, né, sobre fezes. Muitas vezes, quando eu começo a perguntar sobre as fezes, as pessoas ficam um pouco envergonhadas. Não tenham vergonha. É o produto final da nossa digestão. E é uma forma que a gente entende como está a sua digestão, como é que está a sua absorção, como está a sua ingestão de água, como está, enfim. Se você tem alguma sensibilidade alimentar. Então, para consistência de fezes, nós temos uma escalinha que vai de 1 a 7. Tá? Desde aquelas fezezinhas cápricas, né? Que parece fezinha cabrito,
há fezes mais volumosas que trazem dor ao evacuar e as fezes mais líquidas. Então, a gente tem uma escalinha de avaliação. Então, desde uma constipação, que sai aquelas fezes de cabrito, que pode ser tanto por falta de ingestão de água, como por medicação que você toma, né? Porque a constipação a gente sabe que tem inúmeras causas. E até também esses casos de diarreia, a gente pode pensar também em questões de sensibilidade alimentar. As pessoas pensam que não existe sensibilidade alimentar. Tem pessoas que são sensíveis, né? Que é uma hipersensibilidade a feijão. Tem pessoas que são a melancia. Tem pessoas que são a batata. Então, isso é muito individual. Eu não sei se vocês aí em casa pensam agora nesse momento e dizer, mas realmente, quando eu como tal alimento, eu sinto desconforto. E não é porque você pode ser sensível a esse alimento, tá? Gerando na questão da saúde, não quando você já tem um problema instalado de uma gastrite, enfim. Mas isso pode ser uma sensibilidade sua, tá? Tem perguntas no nosso WhatsApp. O ouvinte quer saber os benefícios da abobrinha. Gente, a abobrinha, ela entra como eu gosto muito de falar que a gente exclui tanto alguns alimentos, né? Por não serem tão palatáveis. Mas a abobrinha, ela traz pra gente tanta vitamina C, ela traz vitamina A, traz muitas vitaminas e minerais também, tá? Então, eu acho que e além das fibras, fibra de perfeita qualidade para a saúde intestinal também. Então, assim, o que eu queria orientar vocês? Fazer rodízio. Não sempre quando eu digo assim, ai, gente, a abobrinha é tão perfeita, ou inhame é muito bom para a saúde da mulher, e aquela pessoa passa e para a imunidade. A abobrinha também. A pessoa passa a comer aquele alimento todos os dias. Não, gente, a gente precisa rodiziar, tá? A gente precisa fazer um rodízio, porque a gente precisa também absorver outros nutrientes que nesses alimentos específicos eles estão mais baixos, tá? Então, assim, o equilíbrio é tudo. Mas é bem interessante a questão da fibra da abobrinha, tá? Outra pergunta aqui, gostaria de saber porque eu tenho colite crônica leve, agregado, né, e tenho gastrite, fui para o médico, ele falou que não era nada, né? E a doutora, o café faz mal a tudo isso? Eita, que pergunta boa. Ela também disse que tem, acho que esofagite também. Pronto. Então, gente, primeira coisa, diagnóstico é médico, tá? Eu não faço diagnóstico. O paciente já vem para mim com diagnóstico do médico e quando ele não tem diagnóstico médico, a gente faz os encaminhamentos. Eu consigo já, na anamnese do paciente, enxergar algumas questões que eu vou tratar, tá? Mas o diagnóstico, né, sempre precisa vir do médico. Eu preciso saber o que é que o paciente tem. Então, essa paciente tem um processo inflamatório, né? Ela tem uma colite, tá? Eu não lembro se ela falou se é crônica, não leve. É crônica, sim. Crônica. Então, assim, essa paciente tem uma colite, que é um processo inflamatório lá no intestino. E isso não acontece da noite para o dia, tá, gente? Muitas questões acontecem pelo seu estilo de vida. Então, um péssimo estilo de vida traz péssimas condições de saúde, tá? E eu não só falo em relação à alimentação e atividade física, eu falo em relação a controle de estresse, eu falo em relação ao sono, que as pessoas pensam que o sono não é importante, o sono é importantíssimo, mas o sono durante a noite, não é sono durante o dia, tá? Então, assim, as pessoas precisam entender que mudança de estilo de vida envolve não só alimentação e atividade física, mas toda uma questão. Então, ela tem um processo inflamatório, né? Já crônico. Então, ela precisa parar para pensar que muitas vezes, mesmo que ela faça uso de algumas medicações, se ela não mudar a alimentação, não vai mudar muita coisa. Então, ela precisa identificar quais alimentos que são mais... que ela tem uma maior sensibilidade. Tem algumas pessoas que não têm a café, mas tem outras que têm, tá? Mas eu vou responder o café ainda. Mas, no geral, o que é que ela precisa fazer para tentar fazer um carinho aí nesse estômago e nesse intestino? Principalmente, quem come farináceos, né? Pães, bolachas, esses carboidratos, eles causam muito desconforto para quem tem gastrite, causam muito desconforto para quem tem esofagite, que ela tem também, né? Então, assim, gorduras em excesso, essas frituras, os carboidratos, o açúcar, tudo isso ele vai fazer com que seu corpo, ele reclame,
tá? E você vai ter uma piora aí dessa gastrite e uma piora aí dessa colite. Então, assim, e trazer alimentos. As pessoas falam, mas Isabelle, eu vou morrer se tirar tudo isso. Eu vou comer o quê? É a pergunta que sempre me fazem. A gente vai incluir alimentos saudáveis. Dependendo dessa colite dela, não sei se ela é uma paciente diarreica, se é uma paciente que constipa. Então, assim, dependendo a que a gente orienta a dieta, por exemplo, se é uma paciente que tem diarreia constante, a gente já diminui aí os folhosos, porque aí eles vão fermentar mais, enfim, e ela vai ter uma piora aí do quadro. Então, dependendo da situação é que a gente orienta a dieta. Mas, no mais, é tirar aditivos, tirar irritantes como pimenta, cominho, né? Alguns temperinhos que se utiliza, esses temperos, molhos prontos, tirar esses irritantes, tirar também, muitas vezes na gastrite a gente tira alguns ácidos, tá, gente? E também a questão dos farináceos, eu acho que para mim é o primeiro da lista, são os farináceos e as frituras, tá? Então ela precisa cuidar disso. Em relação ao café, há quem oriente a retirada da cafeína, né? Usar o café descafeinado por se entender que cafeína é um irritante gástrico. Mas isso depende muito, tá? Depende da quantidade que você toma, depende do horário que você toma durante o dia. Se você é uma pessoa que toma café sozinho, sem acompanhar de nenhum alimento, isso pode ser sim um gatilho para a sua dor. Pode ser, tá? Mas na maioria das vezes um café, para quem já tem uma gastrite instalada, ele vai ser sim se você toma um café sozinho, ele vai ser um irritante sim, tá? Então só tenha cuidado. Diminua a quantidade de café que você toma ao dia, traga aí só para uma vez, se você é dependente do café pela manhã e sempre acompanhado de alimentação. Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Marcos, lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? Na sala 204. E o telefone é 9604-0655. E o Instagram? Tá? Instagram é nutricionista.isabelle. Gente, obrigada, viu? 7h04.